Obrigado, meu Deus, só tua graça me basta. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, e a gente vai ler apenas um versículo, o versículo 19. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Enquanto você está procurando, quero reiterar as palavras do nosso pastor Ed. Estamos muito felizes com você que está aqui pela primeira vez. Que Deus te abençoe, seja sempre muito bem-vindo a esse lugar. Que Deus abençoe você e sua família, amém? Vamos receber a palavra de Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: se estiverdes dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Amém. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Tu tens primazia nesse lugar. Esse lugar está preparado para te entregar toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. E agora o nosso coração se volta para receber dos céus uma resposta, receber dos céus um recado. Fala de forma especial ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se no seu lugar, por favor. O título da palavra de hoje, da mensagem de hoje é condições. Eu quero falar sobre condições. Todo acordo é feito em cima de condições. Qualquer contrato que você já assinou em sua vida, seja o mais complexo, o mais simples, esse contrato esteve baseado em condições das duas partes. Isaías 1,19 fala disso. A gente lê o texto de agora na versão NVI. Eu gosto desse texto numa versão mais clássica da Bíblia, que diz assim: se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor dessa terra. Essa é a versão atualizada da Bíblia. Em outra versão atualizada, esse texto está escrito assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Esse mesmo texto, na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Percebe que esse texto começa com um se. Isso é uma condição. Todo acordo é condicional. Todo acordo, irmãos, é condicional. Para alguém firmar um acordo de casamento, e quando isso não está formalizado ainda diante da lei, mesmo quando é um namoro, já existem condições. E sabe quando não fica bem essa relação? Quando essas condições, que às vezes são expressas, tá? Às vezes são subentendidas. Ninguém começa um namoro dizendo: olha, a gente vai começar a namorar, caminhar junto, a gente quer casar e a partir de agora vamos aqui estabelecer quais são as condições dessa relação. Não, isso vai sendo discutido como, gente? No processo. No processo. Olha, não gostei disso. Ah, mas a gente nunca tinha falado sobre isso. Pois é, mas já está subentendido. O que está subentendido? Que tem que ter respeito, que tem que ter consideração mútua,
que tem que respeitar mesmo quando está perto ou mesmo quando está longe. São condições de um acordo. Andar com Deus também. Se relacionar com Deus é condicional. Irmãos, a oração que a gente faz, a forma que intercedemos, tudo isso está envolto de uma condição, que um lado respeita e o outro também. Quando Deus fala sobre oração, quando Jesus ensina sobre oração, Ele deixa bem claro que a oração, já que hoje é quinta-feira da oração da vitória, Ele deixa bem claro que o pedido e resposta, isso está envolvido em um contrato de condições. A gente chama Abraão de o pai da fé. Esse homem é respeitado pelas 3 principais religiões do mundo. Abraão é respeitado no judaísmo, Abraão é respeitado no islamismo e Abraão é respeitado no cristianismo. Quando Abraão começa a sua relação com Deus, que aparece a ele lá na Mesopotâmia, quando ele ainda estava na casa do seu pai, e diz para ele: olha, saia do meio da sua família e vá para uma terra que eu vou te mostrar. O que Deus estava criando ali? Deus estava estabelecendo uma relação com aquele homem, e ele diz: olha, a partir de agora eu vou tornar você, sua família, seus descendentes famosos, e todo aquele que te abençoar, só pelo simples fato de ter te abençoado, será também abençoado. E todo aquele que te amaldiçoar, pelo simples fato de ter te amaldiçoado, também será amaldiçoado, ele e sua família. Por isso que a gente tem que orar muito pela nossa nação, né? Porque essa relação de bênção e maldição ainda está valendo. É só a gente ver o nosso governo, de que lado ele está indo, né, em relação a Israel. Porque essas bênçãos condicionantes ainda estão em voga, tá, gente? Quem abençoa Israel é abençoado. Sabe por que o Brasil ainda é um país muito abençoado, apesar de sempre estar se desviando da bênção do Senhor? Porque foi através de um voto de um brasileiro que Israel se tornou Estado. Oswaldo Aranha, foi ele quem decidiu em 1948 que Israel se tornaria uma nação e um Estado. Aí Deus olha para essa nação brasileira com outro olhar. Entenda, tá, gente? Isso não está estabelecido pela nossa vontade, é algo estabelecido por Deus. Esse contrato entre Deus e Abraão, gente, ele foi estabelecido dentro de condições. Então entenda muito bem, quando Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12, e diz para ele: saia, Abraão simplesmente sai. Ele não sabia quais seriam as condições, ele não sabia o que ia acontecer depois. Abraão não sabia o que Deus faria, ele simplesmente obedeceu. Por isso que esse homem é chamado de o pai da fé. Isso está descrito em Gênesis 12. Só em Gênesis 17, deixa eu só situar você cronologicamente. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, ele tinha 75 anos. Quando ele fala sobre um contrato com Abraão, das suas condições para abençoá-lo, Abraão estava com 99 anos. Olha que coisa, gente. Durante 24 anos, Abraão não sabia quais seriam as condições de Deus para abençoá-lo. Mas em Gênesis 17, eu vou ler agora com vocês, Deus deixa bem claro, como um contrato mesmo. Aqui a gente nessa noite tem gente da área jurídica e sabe que o contrato bem estabelecido é quando essas partes concordam com o que, gente? Com as condições. Com essas condições. Então abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 17 e a gente vai ver Deus fechando um contrato de bênção com Abraão. Gênesis capítulo 17. A gente vai ler a partir do versículo 1. Então vejam só, Abraão agora já está com 99 anos, já caminhou com Deus 24 anos.
só obedecendo. Deus só dava ordem, eles diziam: opa, estou aqui, vou obedecer. Por isso que o homem é chamado de o pai da fé. Por quê? Porque ele sempre creu que se Deus estava mandando, ele iria abençoá-lo. Só que em Gênesis 17, Deus deixa bem claro as cláusulas do contrato. Vamos ler? Gênesis 17. Quando Abrão, o nome dele ainda não era Abraão, tá? Ainda era Abrão, Deus muda o nome dele agora. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade. Em outra versão da Bíblia diz: ande na minha presença, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Em outra versão diz perfeito. Entenda que aqui perfeito não é de perfeição não, tá? Tem a ver com essa palavra que na Bíblia NVI diz de integralidade, ou seja, seja comigo alguém completo, não seja parcial. Gente, quem é que quer estar numa relação de sociedade, de namoro, com alguém que não é íntegro com você, completo? É isso que Deus está pedindo a Abraão. A nossa relação tem que ser o quê? Inteira, completa. Não tem que ter parcialidade. O sim é sim, o não é não. Quando é que um casal começa a ter problema em sua relação? Quando um começa a perceber, quando outra começa a perceber que quem está com você não está inteiro. Aí começa a ter problema. Deus está pedindo isso a Abraão. Ô Abraão, ande na minha presença e seja inteiro comigo, íntegro, completo. Versículo 2: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Ele já tinha falado isso, tá, gente? Em Gênesis 12, em Gênesis 14. Versículo 3: Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe disse, olha agora a parte do contrato: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será chamado mais Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, entre os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Agora olha a outra parte do contrato, da sua parte. Percebem isso? Primeiro Deus diz: da minha parte, é isso que eu vou fazer. A minha parte do contrato é te abençoar. A minha parte do contrato é abençoar os seus descendentes. A minha parte do contrato é que em 2024, o mundo que as pessoas vivem, a maior parte das riquezas vai estar na mão dos seus dois descendentes. Tanto aqueles que são descendentes de Ismael, quanto aqueles que são descendentes de Isaac. O mundo vai estar dominado por essa gente que são seus filhos. É isso que Deus está dizendo aqui. Deus cumpriu, gente? A parte dele, ele cumpriu. Agora vamos entender a parte de Abraão do contrato. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança. Tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus futuros descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Eu não vou ler mais aqui por conta do tempo, mas depois em casa leia até o versículo 27. E agora Deus fala sobre a aliança eterna que seria no corpo. Ele então fala da circuncisão. É aqui a primeira vez que Deus trata com Abraão, dizendo: olha, daqui para frente, todos que nascerem da sua casa e dos seus descendentes, ao 8º dia, terá que ser circuncidado. Era uma aliança onde? Na carne. E a palavra diz que foi a partir desse momento que Abraão corre, se
pressa em cumprir a sua parte do acordo. Irmãos, todas as vezes que a nação de Israel esqueceu de guardar a sua aliança com Deus, esse contrato foi quebrado e o povo sofreu consequência. Todas as vezes. É só a gente olhar a história de Israel e a gente vai ver que todas as vezes que esse povo sofreu, a parte do povo descendente de Abraão não estava sendo cumprida. Porque Deus não deixa de cumprir a parte dele. A parte dele no acordo, olhe bem para mim, a parte do Senhor no acordo para nos abençoar, essa parte não falha. Ele não deixa de cumprir. Então entenda, todas as vezes que Deus prometeu te abençoar, Ele te abençoou. Se Deus prometeu proteger você e sua família, sua casa, Ele cumpre isso. Se em algum momento na nossa vida, nós estamos vivendo uma situação onde nessa situação a gente diz: oh meu Deus, por que eu não estou recebendo a bênção? Por que eu não estou recebendo a parte que eu vejo outras pessoas receberem? Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 39, o Senhor diz ao seu povo Israel: de que vocês se queixam? O povo estava na Babilônia, tá? O povo estava no momento de vergonha. O povo estava no momento que a palavra chama muito de opróbio. É a vergonha quando alguém tira suas vestes. Chama-se na Bíblia de opróbio. A nação de Israel estava despida. Em Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 39, o Senhor diz através da boca do profeta Jeremias: do que vocês estão se queixando, senão de suas próprias transgressões? É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês estão reclamando de quê? Se o que vocês estão vivendo agora é resultado de suas próprias escolhas. É como se Deus estivesse dizendo: a minha parte do contrato eu fiz, na minha parte do contrato eu honrei, na minha parte do contrato eu não falhei com você. Se você está vivendo alguma situação e está se queixando disso, é só você olhar para trás e ver se em algum momento você não falhou comigo. Condições. Como eu falei no início da minha mensagem, até a forma da gente orar, irmãos, está envolto em um contrato de condições. Quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos sobre oração, Ele deixa bem claro que quando a gente orasse, Ele iria responder, mas com uma condição. E que condição seria essa? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 22. Olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 21, versículo 22. Ele está explicando sobre a oração e ele deixa bem claro nesse ensinamento qual seria a condição para ele ouvir as nossas orações. Mateus 21, 22 diz assim: e tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Uma vez eu estava exatamente no momento final do culto, numa posição assim do altar, alguém veio pedir oração. Eu já tinha feito todas as orações do culto, isso é muito comum, né? Pastor, mas eu quero uma oração específica. E a pessoa me contou sobre uma situação muito difícil que estava vivendo. Eu estava assim meio ajoelhado, e depois que a pessoa falou, eu disse: eu vou orar por você. Você crê que eu vou orar e Deus vai responder a minha oração? E a pessoa disse para mim: pastor, eu não sei. E eu disse para ela: então não vai nem adiantar eu orar. E me levantei, porque, gente, imagina se eu vou orar por alguém que não está crendo. É tipo mais ou menos assim: eu estou tão desesperado que eu vou lá pedir para o pastor me fazer uma focinha, me dar uma focinha. Entenda, oração não é uma focinha que alguém dá a você. Oração, olhe bem para mim, tem que estar envolta a uma fé. Jesus está deixando bem claro: tudo que vocês pedirem, eu vou responder, se vocês crerem. É por isso que todas as vezes que ele realizava um milagre, ele fazia questão
de dizer para a pessoa o quê? Vai lá que eu te ajudei, vai lá que eu te curei, vai lá que eu resolvi teu problema. Era assim que Jesus fazia, gente? Filha, a tua fé te salvou. Filho, a tua fé te curou. Vai em paz, a tua fé te curou. Por quê? Porque a oração, o pedido, a condição é que haja um envolvimento com a fé. E eu quero te perguntar nessa noite, o que você tem pedido a Deus? Você continua crendo? Porque é muito natural, irmãos, quando nós estamos pedindo algo, a gente entrar no automático, tá? A gente está pedindo só pelo simples fato de pedir. Tem hora que a gente está pedindo e nem está crendo mais que Deus vai responder. A gente entra no automático. Quer ver como isso é verdade? Eu sempre conto isso, para a gente exemplificar e ilustrar, né? Como é que a gente pode entrar? Olhe bem, quando é que a gente pode entrar no automático mesmo permanecendo orando? Pedro estava preso. A palavra diz que numa perseguição religiosa, Pedro, o principal apóstolo da igreja, estava preso. E a igreja fez o quê? A palavra diz que a igreja se recolheu na casa de Maria, mãe de Marcos, para orar. Orar por qual motivo? Para que Deus fizesse um milagre e soltasse um dos líderes da igreja. E a igreja está lá orando. Deus olha para o seu povo e diz: o meu povo está orando. O que é que o meu povo está pedindo? Que eu faça um milagre e liberte o líder deles. Deus chama um anjo e diz assim: ó, vem cá, filho, vai lá e solta o líder da minha igreja. O povo está orando para que ele seja solto. Aí o anjo vem, a palavra diz que provoca um terremoto, a prisão se abre, e a palavra diz que Pedro se solta. O anjo leva Pedro até a porta da prisão e depois desaparece. A palavra diz que Pedro, então, sabendo que a igreja estava orando, vai lá na casa onde ele sabia que toda a igreja estava orando. E a palavra diz que ele chega lá e bate na porta. Possivelmente, né, aquele silêncio sepulcral, com medo que fosse alguém, porque eles estavam sendo perseguidos. Só uma menina teve coragem de ir lá, não abriu a porta. A palavra diz que ela abriu uma janelinha e deu de cara com Pedro. E quando ela vê Pedro, a palavra diz que ela fecha a janela e volta para dizer para os irmãos que estavam orando: é Pedro que está aí. E os irmãos que estavam orando, que já tinha entrado aonde, gente? No modo automático. Porque às vezes acontece isso. A gente só está orando, não tem mais fé. A gente só está no modo religiosidade. Tem hora que a gente está orando, irmãos, até quando a gente está pedindo algo pelo nosso casamento, pela nossa família, a situação às vezes se mostra tão difícil, que a gente aperta o botão religiosidade. É tipo assim: o Senhor precisa ver que eu estou orando. E Deus lá do céu olha e pergunta para a gente: tá, mas a fé ainda está ativa? Você está orando e crê que eu posso fazer? Era assim que estava a igreja, nessa condição. A menina volta e diz: olha, Pedro está aí na porta. Sabe o que é que dizem para ela? Não é Pedro não, eu acho que você viu, foi o anjo dele, alguma coisa parecida com ele. Mas gente, eles estavam orando para que Pedro estivesse ali. Por que não foram abrir a porta? Porque eles estavam fazendo algo apenas religioso. Irmãos, oração, ela precisa ser envolvida com uma fé vibrante o tempo todo. Mesmo que pareça impossível, eu preciso continuar crendo. Mesmo que pareça improvável, eu preciso continuar crendo. Mesmo que tudo pareça desfavorável ao que eu estou pedindo, eu preciso continuar crendo. Para quê, pastor? Para que quando Deus fizer o que eu estou pedindo, isso não seja espantoso aos meus olhos. Será que aquilo que você está pedindo, se Deus fizer, você não vai se espantar? Meu Deus, tá, mas você não estava pedindo por isso? Aí a palavra diz que Pedro continuou batendo. E foram lá, tiveram coragem de abrir a porta. E quando abriram, viram o que, gente? Viram que aquilo que eles estavam orando, Deus já tinha respondido. Mas eles simplesmente não, o que, gente? Não creram. A ordem expressa de Jesus é essa: e tudo o que pedirem
em oração, se crerem, vocês o quê? Receberão. Eu gosto demais desse texto, desse mesmo versículo de Mateus 21, 22, na Bíblia, a Mensagem. É uma Bíblia com a versão bem atualizada. E na versão da Bíblia, a Mensagem, Mateus 21, 22, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: absolutamente tudo, do pedido menor ao maior, que vocês incluírem na oração, será atendido, olha a condição aí, estão falando de condições, né? Então vou voltar a ler do início. Absolutamente tudo, do pedido menor ao maior, que vocês incluírem na oração, será atendido, se vocês de fato confiarem em Deus. Essa é a condição. A minha oração é respondida quando eu de fato confio no Senhor. Essa é uma condição, tá? Tem outras condições. Por exemplo, Jesus, quando fala da oração, ele diz: olha, se você está orando e você está em intriga com alguém, você não perdoou alguém, a sua oração pode não ser ouvida. Quando Jesus, por exemplo, está ensinando os seus discípulos a orar, o que é que ele fala? Ele fala sobre o perdão. Então está lá, ele ensinando: olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa o que, gente? As nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está na oração do Pai Nosso. Então a minha oração tem uma condição. Como é que eu posso estar pedindo algo a Deus se meu coração está cheio de intriga, de raiva, de rancor, de ódio? A oração é condicional. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 7. Exatamente a oração do Pai Nosso. E Jesus está ensinando os seus discípulos o que? A orar. E ele diz no versículo 7: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Jesus está falando, se você ler o título aí desse texto, é a persistência da oração. Qual de vocês, se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam os outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Percebe que Jesus está ensinando todo esse conjunto de ensinamento, de lições, colocando no mesmo compêndio de assunto, que é o que? Oração. Então isso me faz entender o seguinte: se eu estou pedindo a Deus algo, mas eu estou fazendo algo para alguém, que eu não quero que alguém faça comigo, no princípio da oração, na condição da oração, isso pode comprometer o que eu estou pedindo ao Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 28. Vamos lá para o Antigo Testamento agora. Provérbios 28, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus fala sobre princípio da oração. Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, ou seja, os ensinamentos do Senhor, as ordens de Deus, o que Deus manda a gente fazer. Olha o que Provérbios diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Em outra versão da Bíblia diz: até suas orações não serão ouvidas. Aí fica tenso, né, gente? Pois eu achava que oração era só eu simplesmente pedir e Deus me atenderia. Mas a palavra do Senhor está dizendo que se eu não estou disposto a obedecer,
a viver de acordo com a ordem dele, ao que ele ensinou, ao que ele me mandou praticar, até o que eu estou orando. A palavra diz que diante dele isso é detestável. Eu quero encerrar essa minha palavra terminando falando sobre o que são condições, o que são condições contratuais na minha relação com Deus. Olhe bem para mim. Você sabia que bênção e maldição, preste bem atenção, bênção e maldição são condicionais? Olhe para a vida de alguém e veja essa pessoa com uma vida muito abençoada. Condições ali foram obedecidas. Olhe para a vida de alguém e veja a vida dessa pessoa sempre enrolada, sempre cheia de problema, e você olha e diz: olha, parece que na vida dessa pessoa tem uma maldição. Condições não foram obedecidas. E a gente vê isso aonde, pastor? Deuteronômio capítulo 28. E eu quero encerrar essa minha palavra lendo com você quais são as condições de sermos abençoados ou amaldiçoados. Quem aqui quer ser abençoado por Deus? Quem quer viver uma vida de bênção diante de Deus? Quem quer ver a sua família abençoada? Quem quer ver os seus filhos prósperos? Quem quer ver a sua família vivendo a prosperidade de Deus? Eu também quero. Existem condições para isso. Lembra que eu falei? Todas as vezes que o povo de Israel entrou em problema, é porque uma parte do contrato não foi cumprida. Todas as vezes que o povo de Israel viveu a bênção, Deus estava cumprindo a parte dele, o povo também. Deuteronômio capítulo 28. Deixa eu só explicar esse texto para vocês, porque não vai dar para a gente ler tudo, tá? Até pelo tempo. Do versículo 1 até o versículo 14, preste atenção, do versículo 1 até o 14, Deus está falando sobre bênçãos. E cada bênção tem uma condição para eu tê-la. Do versículo 15, agora tem mais, tá, gente? Do versículo 15 até o versículo 68, infelizmente, Deus está falando de quê, gente? De maldições. E também tem condições para receber isso na vida. Então vamos lá. Como eu disse, não lerei todo, mas lerei uma parte e vai fazer você entender, e depois em casa você lê tudo. Vamos lá. Deuteronômio 28. Percebe que já começa com um se. Se de condições. Agora, do versículo 1 até o 14, essa é a lista de bênçãos. As bênçãos que eu quero na minha família, a bênção que eu quero sobre a vida dos meus netos, a bênção que eu quero sobre a vida dos meus filhos. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aí agora começa a lista de bênçãos. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Vou parar no 6, tá? Porque até o 14 é bênção, é bênção, bênção, bênção. Bênção o que, pastor? Bênção condicional. Condicional. Por que o povo de Israel é o povo mais abençoado do mundo, gente? Vive uma condição. Quando sai da parte do contrato, vem problema. A tônica da história do povo de Israel sempre foi assim. Cumpriu a parte do contrato que Deus fez com Abraão, bênção, bênção, bênção. É por isso que esse povo, quando a gente olha todo
prêmio Nobel que foi dado durante toda a história de todas as nações, se você olhar, de uma nação só, a maioria é quem? Judeus. Um país que a sua extensão territorial é mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe. Tem alguma coisa diferente com esse povo? Está aqui a resposta. Quando cumpre a parte do contrato, bênção. Agora vamos ler a partir do versículo 15. E eu nem posso ler todo porque a situação é bem dramática. Mas também a gente percebe que está envolta a condições. Começa também com um se. Entretanto quer dizer, de tudo que eu falei de bênção, se vocês rejeitarem isso no contrato, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, decretos, que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Do contrário, eu tinha dito que vocês seriam abençoados na cidade e no campo. Agora é o contrário, vocês serão amaldiçoados na cidade e vocês serão amaldiçoados no campo. A sua cesta será amaldiçoada, a sua amassadeira será amaldiçoada, seus filhos, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também a colheita da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Não dá para continuar lendo porque é tenso o negócio, e também até o versículo 68. É nesse momento que Deus diz assim: olha, antes na bênção eu tinha dito que vocês é quem emprestariam. As pessoas procurariam vocês para vocês emprestarem, porque vocês cumpriram a parte do contrato. Agora é o contrário, por vocês não obedecerem, é vocês que precisarão tomar emprestado. Quando os inimigos vierem contra vocês, se vocês fossem abençoados, eles viriam por um caminho e fugiriam por 7. Se vocês não cumprirem a parte do contrato, agora vocês serão escravos. Sabe quando eu aqui desse altar ministro, dizendo que o povo ficou 70 anos escravo na Babilônia? E aí, isso é o que a Bíblia traz, né? Mas quando a gente olha a história, por exemplo, depois do ano 70, quando Tito, o general romano, chegou e destruiu toda a nação de Israel, aí aconteceu o que nós conhecemos como a diáspora. Aí sim, o povo foi espalhado por todo o mundo, perdeu sua identidade. Só em 1948 é que esse povo voltou a ter uma terra. Desde o ano 70 depois de Cristo até 1948, esse povo esteve sem uma pátria. Mas foi esse povo que, diante do Filho de Deus, quando foi perguntado: vocês querem quem? Querem Jesus ou querem Barrabás? Esse povo gritou e disse: solta Barrabás. E o que é que eu faço com esse Jesus chamado Cristo? Esse povo disse: crucifica. E ainda disse assim, quando Pilatos disse: olha, é vocês, são vocês que estão pedindo, né? Vocês estão pedindo isso, eu estou lavando minhas mãos. O que é que o povo diz? Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Deus olhou e disse: é essa parte de vocês. Encerra essa minha palavra dizendo isso para você. Você não quer ter um casamento com alguém que não cumpre a parte do contrato? Ou você quer? Você quer ter um relacionamento com um esposo que não é fiel a você? Você quer ter um relacionamento com a esposa que não é fiel ao acordo que foi firmado? Ninguém quer. Olhe bem para mim, por que a gente acha que Deus vai querer? Por que a gente acha que Deus vai atender a nossa oração quando a nossa parte do contrato nós não estamos cumprindo? Nós não queremos isso, irmãos, com o nosso cônjuge. Nós não queremos isso com um sócio ou uma sócia que a gente estabeleceu sociedade. A gente não quer isso. Você estabelece um contrato com alguém. Aqui na igreja a gente tem vários empreendedores. Você não quer estabelecer um contrato com alguém e essa pessoa assinar junto com você um contrato e daqui a pouco você não cumprir. Você imaginou, Carivaldo? Você compra lá energia solar, o cara diz que te entrega 300 placas e só vem 200. Mas estava no contrato. Aí você chega para o cara e diz assim: ô amigo, eu paguei por 300. Não, mas só deu para mandar 200. Você vai continuar negociando com esse camarada? Não. Por quê, gente? Porque é contrato. E com Deus?
e com o nosso Deus. Eu quero convidar você para a gente fazer uma oração sincera nessa noite, dizendo: meu Deus, eu quero reaver o meu contrato contigo. Deixa eu te dizer uma coisa, olhe para mim. Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar a tua família. Como diz Deuteronômio 28, o Senhor diz assim: tudo aquilo que você colocar a mão, eu abençoarei. Quando? Se você cumprir a sua parte do contrato. Deus quer abençoar tudo aquilo que você colocar a mão. Deus quer tornar próspero. Tudo aquilo que o teu coração intentar fazer, se for da vontade de Deus, Ele quer trazer a bênção. Quem crê nisso? Mas eu tenho que cumprir minha parte do contrato. E nós percebemos, irmãos, que ao longo da história das pessoas, as pessoas estão cumprindo, olhe bem para mim, a sua relação com Deus apenas de forma parcial. A gente é assim, né? A gente cumpre o que nos interessa. O Senhor disse para Abraão: tudo desse contrato, meu filho, eu vou cumprir. Se você cumprir, eu vou te abençoar. Mas quando você não cumprir, por mais que o meu coração doa. Ô gente, é assim que a gente faz com os nossos filhos? Hã? Quem é o pai e a mãe aqui que não já disse para um filho, para uma filha: ó, o pai vai te dar isso, a mãe vai te dar isso, mas você vai precisar assim, assim e assim. Se o filho não fizer, vai continuar com aquela promessa? E dar, entregar, fazer? A gente não faz isso, gente. Como é que a gente quer que Deus faça? Condições. Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. Ele quer abençoar a nossa casa, a nossa família, fruto do nosso trabalho. Ele quer abençoar tudo aquilo que a gente fizer. E Ele está nos convidando a um compromisso nessa noite. Vamos firmar esse compromisso com Deus? Levante-se no seu lugar, por favor. Coloque as duas mãos na altura do teu coração. Feche teus olhos. E nesse momento, nem espere eu orar junto com você. Porque, irmãos, quando algo não está sendo cumprido, isso é tão claro, tão óbvio, diante dos nossos olhos, diante de nós. Isso é tão perceptível que as condições não estão sendo respeitadas. Então aí no teu lugar, restabeleça suas condições com Deus. Diga para o Senhor: meu Deus, eu sei que o Senhor quer me abençoar, e eu quero reaver o meu contrato contigo, a minha aliança com o Senhor. Se você quiser usar esse momento para falar com Deus, quiser se ajoelhar, quiser vir aqui na frente do altar, é um momento de oração e de entrega. Esqueça quem está perto de você. Você que está em casa, que nesse momento pode fazer isso, se prostre aí diante do Senhor também. E ore. E restabeleça essa aliança com o Senhor. Meu Deus, eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu não cumpri a minha parte no contrato de aliança contigo. Todas as vezes, meu Deus, que o meu pecado, a minha transgressão, a minha iniquidade fez com que eu não cumprisse a minha parte no acordo que um dia estabelecemos quando entreguei a minha vida a Ti. Eu te peço perdão. Eu me arrependo, meu Deus, todas as vezes em que eu não cumpri a parte do acordo, pois o Senhor nunca falhou. Oh, o Senhor nunca falhou no contrato. Nós sim, sempre falhamos. Eu peço perdão, meu Deus, todas as vezes que os meus pais, meus avós, toda a geração anterior falhou contigo, eu te peço perdão. Pois foi exatamente assim que Daniel fez. Foi exatamente assim que Neemias fez. Daniel fez isso, meu Deus, ainda lá no cativeiro. Neemias fez isso quando conseguiu voltar para Israel, e a tua palavra diz
que ele pede perdão por todas as gerações que não conseguiram manter o acordo de fidelidade com o Senhor. Eu faço isso nessa noite, pedindo ao Senhor que a tua bênção esteja sobre toda a geração depois de mim. Eu me comprometo, meu Deus, em cumprir essa parte do contrato nessa noite. Peço perdão, meu Deus, por pecados e iniquidades da nossa nação. Peço perdão, meu Deus, por pecados e iniquidades cometidos na minha família. No nome de Jesus, eu quero uma próxima geração completamente abençoada. Eu quero uma próxima geração completamente próspera. No nome de Jesus, que venha sobre nós o teu sangue, Jesus, que nos purifica de todo pecado, lava a nossa culpa, purifica as nossas transgressões, repara, meu Deus, tudo aquilo que foi maculado na nossa história, e diante de ti, com o coração contrito, com a alma derramada no teu altar, nós estabelecemos um acordo, um compromisso de viver de acordo com a tua palavra, como diz Provérbios 28, viver de acordo com a lei do Senhor. E nessa lei nós queremos meditar de dia e de noite. Esse é o nosso compromisso, meu Deus. Nós fazemos essa oração crendo, e a tua palavra nos diz em Mateus 21, 22, que tudo que pedimos ao Pai crendo, receberemos. Então colocamos diante de ti, meu Deus, empenhamos a nossa fé e dizemos nessa noite que estamos clamando em fé. Não estamos fazendo uma oração com repetições, não estamos fazendo uma oração, meu Deus, apenas no automático. É uma oração sincera, pedindo ao Senhor perdão, nos reconciliando com o Senhor, abrindo o nosso coração para o Espírito Santo e dizendo: a nossa família será abençoada, o nosso casamento será abençoado. Esse é um compromisso nosso, meu Deus. Nós queremos ver uma próxima geração, não de pessoas doentes, não de pessoas enfermas, não de pessoas problemáticas. Nós queremos ver uma próxima geração de pessoas cheias de fé, com vitalidade na alma, no corpo e no espírito. Nós declaramos a bênção do Senhor, estas bênçãos que estão descritas em Deuteronômio 28, nós declaramos que essas bênçãos se cumprirão na nossa família, na próxima geração, pois é com o Senhor que estabelecemos um compromisso de fidelidade, meu Deus, um compromisso, meu Deus, de uma fidelidade que não se quebra, um compromisso de uma fidelidade que não é ocasional, um compromisso de uma fidelidade, meu Deus, que não é apenas de interesse, é uma fidelidade de um contrato mútuo, uma fidelidade, meu Deus, que conta com o teu favor. É isso que declaramos nessa noite. Firmamos com o Senhor um compromisso, dizendo: viveremos debaixo da tua bênção, pois vamos viver debaixo da tua vontade. Viveremos debaixo da tua bênção, pois viveremos de acordo com os teus preceitos. Viveremos debaixo da tua bênção, pois viveremos de acordo com o que a tua palavra nos ensina. Esse é o nosso compromisso nessa noite, meu Deus, um compromisso de te agradar, de te obedecer. A palavra que iniciamos essa nossa conversa nessa noite foi Isaías 1:19: se quiseres e me ouvires, comereis os melhores frutos dessa terra. É isso que nós queremos. Declaramos bênção de prosperidade sobre toda a família que faz um pacto com o Senhor nessa noite. Declaramos bênção de prosperidade sobre toda filha, sobre todo filho que estabelece com o Senhor um compromisso de fidelidade. O Senhor não falha nas suas promessas, o Senhor não falha nos seus acordos. Nos comprometemos contigo, meu Deus, em não falharmos também no nosso compromisso de te obedecer, no nosso compromisso de nos submetermos à tua vontade e à tua soberania. Essa é a nossa oração, meu Deus, no nome de Jesus. Confirmamos essa oração no nome de Jesus. Eu quero convidar você neste momento
a dizer comigo essas palavras. Se você tiver fé para dizê-las, faça agora comigo essa oração e diga assim: meu Deus, eu firmo um compromisso com o Senhor de seguir a tua palavra. Eu quero vivenciar, eu quero viver as bênçãos descritas na tua palavra, na minha vida, na minha alma, na minha família, nos meus relacionamentos, na minha profissão, com os meus amigos, com as minhas finanças. Eu quero, meu Deus, ver essas bênçãos sobre a minha vida. Então eu faço um compromisso com o Senhor, estabelecendo uma aliança de obedecer e viver o que diz a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte, no nome de Jesus. Levante-se no seu lugar, no nome de Jesus. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Percebe que é oração? Obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Levante as suas mãos para a tua casa. Tenta localizar a tua casa como um gesto de fé. Levanta as tuas duas mãos e abençoa a tua casa, teus filhos, teu pai, tua mãe, teus netos. Abençoa a tua casa e diga: esse lugar será lugar de bênção, esse lugar será lugar de paz. A minha profissão será assim um instrumento de Deus para trazer prosperidade para a minha vida e para a minha família. A minha boca será instrumento de salvação. Nós declaramos a tua bênção, meu Deus. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua bendito serei. Declare mais uma vez: bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz. Filhos, abençoem seus pais. Pais, abençoem seus filhos. Nunca mais abra sua boca para proferir maldição contra seu filho, contra sua filha. Declare a bênção do Senhor nessa noite. Por onde eu passar, filhos sejam abençoados, pais sejam abençoados. Bendito serei na terra. Levante bem alto as suas mãos. Quando eu profetizar, sei que a minha voz, não importa se esse filho, não importa se esse neto está longe ou perto, levante a sua voz e declare a bênção do Senhor. O Senhor é o Deus que reconcilia o coração dos filhos com os pais. O Senhor é o Deus que reconcilia o coração dos pais com os filhos. O teu filho, tua filha, recebe a bênção do Senhor que sai da tua boca nessa noite. Quando eu obedecer a sua voz,
obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Diga isso. Quando eu obedecer, é condicionante, né? Diga isso. Quando eu obedecer a sua voz. Diga, quando eu obedecer. Oh meu Deus, nos perdoe todas as vezes que não obedecemos a tua voz. Diga isso mais uma vez. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aplauda ao Senhor bem forte. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eu abençoo tua casa nessa noite. Eu abençoo os teus filhos nessa noite. Eu abençoo os pais nessa noite. Eu abençoo a tua história nessa noite. Você percebe que na minha oração eu fiz uma oração pedindo ao Senhor perdão sobre gerações que já passaram. Entenda, precisamos fazer isso, irmãos, de tempo em tempo. Peça perdão pelos pecados da geração que já passou. Isso que Daniel fez. O Daniel estava vivendo aquela vergonha lá na Babilônia. A palavra do Senhor diz que ele se prostra e diz: perdoa os pecados dos meus pais, perdoa os pecados dos meus avós. Eles se distanciaram de ti, meu Deus. E é por isso que eu estou vivendo isso. Eu posso estar ministrando nessa noite para você que está aí e ouviu a palavra e diz: pastor, o que eu estou vivendo hoje na minha vida não é resultado de um erro meu, mas eu estou vivendo uma opressão que acompanha a minha família há muito tempo. Tenha coragem de pedir perdão nessa noite. A palavra do Senhor diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Entenda, às vezes os nossos pais, os nossos avós cometeram coisas porque eles ainda não conheciam o Deus que nós conhecemos hoje. E é o que nós precisamos fazer, pedir perdão e dizer: Senhor, perdoe, para que a próxima geração seja curada, para que a próxima geração seja abençoada, para que a próxima geração, meu Deus, seja saudável, no nome de Jesus. Você que tem compromisso com Deus, faça essa oração dizendo: eu declaro, meu Deus, eu acabei de cantar, quando eu abri a minha boca para profetizar, isso se tornará bênção. Então eu abro a minha boca e profetizo. A próxima geração será abençoada. A próxima geração terá casamentos abençoados. A próxima geração terá finanças abençoadas. A próxima geração vai conhecer o Jesus como eu conheci. A próxima geração será liberta como eu fui liberto. A próxima geração vai viver debaixo da bênção do Senhor como eu vivo hoje. No nome de Jesus, abra a sua boca e profetize isso. Essa é a parte da condição, meu Deus. Nós firmamos um compromisso com o Senhor. Queremos viver debaixo da tua bênção. Se eu te obedecer, viverei debaixo da tua bênção. É isso que queremos no nome de Jesus. Levante as suas duas mãos para os céus. Obrigado, meu Deus. Saímos daqui nessa noite com essa palavra impregnada no nosso coração. Há um compromisso na nossa alma, no nosso espírito. Nós queremos ser esse agente de bênção para a próxima geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Se alguém errou lá atrás, meu Deus, e isso acarretou numa enxurrada de problemas, de geração em geração, alguém está firmando um compromisso contigo hoje. Acertaremos no nosso compromisso com o Senhor, e isso resultará numa enxurrada de bênçãos sobre a minha família, sobre os meus filhos. Esse é o nosso compromisso. A tua palavra nos diz: para isso se levantou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso se levantou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Toda obra, meu Deus, que foi arquitetada contra essa família, contra a história dessa família, toda obra de opressão, toda obra, meu Deus, que escravizou essa família em uma história de sofrimento, de angústia, de enfermidade, nós abrimos a nossa boca nessa noite e declaramos a bênção do Senhor. Nós queremos viver debaixo dessa bênção.
É debaixo dessa palavra que saímos daqui nessa noite. No nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre os pais, que a bênção do Senhor esteja sobre os filhos, para a glória do teu santo e poderoso nome. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça sobre os filhos, sobre os pais, sobre os netos, sobre a próxima geração, hoje e sempre, sempre e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Vou em paz. Viva debaixo da condição da bênção. Deus abençoe a todos.